Estamos de volta com o programa Ação Nacional. E nós estamos falando sobre a declaração do imposto de renda. Eu estou aqui com Kleber Massarioli, professor auditoria operacional da Metrocamp. Eu vou aprender ainda seu sobrenome até o final do programa, fica tranquilo. Isso eu já estou acostumado também. Italiano, né? Isso, italiano. Bom, você falou no bloco anterior, eu peguei aqui a pessoa que está com uma... você começou falando assim, passou só, né? Mas eu pesquei. A pessoa que está com uma doença, por exemplo, ela está infelizmente afastada por motivos de doença, por um período longo, né? Está no INSS, né? Costuma afastar já pelo INSS, ou a pessoa portadora de deficiência. Tem algum quesito diferente? Tem alguma coisa que tem que levar em questão? O que acontece? A gente tem dois aspectos aqui, né? A legislação que trata a tributação do imposto de renda sobre essas pessoas e a questão da obrigatoriedade da declaração, porque são aspectos diferentes. E por que são? Isso até é um erro que acaba acontecendo. A questão do aposentado por moléstia grave, então, são elencados algumas doenças, algumas situações, tá? Eles têm isenção no imposto de renda, ou seja, esse afastamento, essa aposentadoria, ele acaba não incidindo o imposto de renda na fonte, ou seja, o seu holerite ali não teria o imposto de renda de forma retida. Entretanto, se ele receber de forma isenta mais os R$40 mil, ele acaba se enquadrando novamente naquele quesito. Mesmo que ele tenha doença. Exatamente, porque assim, veja, eu não estou falando da questão de você ser obrigado a pagar imposto de renda. Eu estou te obrigando a fazer uma declaração acessória, que são diferentes. Então, o legislador viu aí o quê? Eu não cobro imposto de renda por uma questão humanitária, né? De verificar que ele tem outras despesas, outras preocupações, então ele fica isento. Entretanto, se ele cair na regrinha dos 40 mil, eu declaro imposto de renda. Muito provável que ele não vai pagar nenhum valor, mas a declaração lhe é devida. Os 40 mil arrecadados no ano. Exatamente, é de forma sempre acumulada. A gente sempre vê a menção de janeiro a dezembro. E isso serve para as outras doenças também. A gente só tem que ver essa questão, se ele atingiu a obrigatoriedade devido a tanto de isenção como de rendimentos tributáveis, e aí não extingue essa obrigação. É isso que a gente tem que se atentar. Ele não ter obrigação de pagar o imposto de renda ou ser retido o imposto de renda, não o desobriga se ele se enquadrar nas regrinhas. Tá, a pessoa que é portadora de deficiência. É o mesmo caso, tá? O que vai acontecer é o seguinte, que a gente tem que prestar atenção. Se a pessoa trabalha, ela tem um trabalho remunerado, coisa do tipo, ela tem as mesmas obrigações, inclusive a própria retenção do imposto de renda, ok? Quando a gente fala dessa isenção, também são regras, questão de legislação mesmo, que dá porte para falar, ó, esse caso, essa doença é permitida a isenção. Em outros casos, inclusive, é bom a gente alientar o seguinte, essas isenções por moléstia, caso esse mesmo contribuinte tenha outra forma de rendimento, por exemplo, ele tem um aluguel, esse aluguel ele não teria isenção. Então, se ele recebe o aluguel, valores de aluguel, ele teria que pagar imposto de renda sobre isso. Então, a isenção é específica conforme a lei, né? Então, a gente tem que sempre seguir regras, é bem complexo, não é simplesmente eu tenho a doença, eu estou isento completamente. Você é isento na pensão, na remuneração para isso. Aliás, o aluguel, quem já não retém na fonte, né, no momento que vai receber o aluguel ali, tem que declarar tudo depois. E aí pesa, hein? O aluguel é complicado. Por quê? O aluguel, quem paga o aluguel acaba declarando nos pagamentos, né? São pagamentos variados, inclusive é o mesmo local onde se define o pagamento com advogados, com despesas médicas, enfim. Só que, veja só, ele faz o seguinte cruzamento simples, né? Se eu digo que eu paguei certo valor de aluguel, obviamente o cruzamento é quem recebeu. A Receita espera que quem tenha recebido o aluguel também declare. Esse cruzamento é fatídico, né? Se um declarou que sim e o outro que não, o cruzamento bate. Então, possivelmente, isso infelizmente é comum, a gente tem uma variedade aí de pessoas que acabam recebendo o aluguel e não declaram, e deveriam declarar mensalmente isso, inclusive da forma de retenção
no Carnê-Leão, que é um aplicativo específico para isso. E aí que as pessoas caem na malha fina. Né? Mais um motivo para cair na malha fina, são vários, esse é mais um, né? Porque... Qual é o mais comum, desculpa? Olha, o que eu posso citar? As pessoas cometem aquele erro mais básico. O primeiro erro básico, né, de cair na malha fina é não entregar. É incrível isso, né? Mas eu acho que é aquele jeito que a gente fala do jeitinho brasileiro. Tem. E infelizmente tem. Ou acaba... Aí o segundo, né, quase que é o mesmo sinal, né? Não informa tudo. Então, por exemplo, eu esqueci de informar o informe de rendimentos. Ou aquela pessoa que ela trabalhou em 2 ou 3 lugares no mesmo ano. Então, por exemplo, ela ficou 6 meses de um, 6 meses no outro. Ela declara só o informe de rendimento do primeiro emprego, por exemplo, esquece o outro. Ela cai na malha fina porque tem informações incompletas, não sei nem incorretas. Então, a gente vê a questão da falta da declaração, a declaração incompleta ou, isso também é muito comum, a dedução de forma incorreta. Por exemplo, existem despesas com educação. Despesas com educação, elas são válidas para o ensino pré ou fundamental, ensino médio, técnico ou superior. Isso, exatamente, de qualquer tipo. Cursos de inglês, de informática ou similares não são. E muita gente acaba declarando essas despesas. Aí pronto, declarou automaticamente. Hoje a promessa da Receita é que um dia após a entrega ele já defina se caiu na malha fina ou não. E cai mesmo porque a expectativa dele, ele já tem um rol, né, de atividades de quem são essas empresas que fornecem esse tipo de serviço. Foi diferente disso, é malha fina no mesmo momento. Tá, eu errei, né, na minha declaração do imposto de renda. Eu tenho um período para fazer minha correção? Tem um tempo? Como é que é isso? Dá para fazer? Dá sim. Inclusive, o que acontece? Eu sempre recomendo que, mesmo que você tenha alguma informação faltante ou não saiba exatamente a declaração que deve ser informada, que o declare. Por quê? Porque se você for obrigado a declarar e não declarar, vai ter uma multa aí, em torno de R$ 165 mais ou menos. E a retificação por si só, ela não... Entregar até dia 30, né? Exatamente. Então, até dia 30, eu não sei, a empresa não me entregou a informação, o que eu faço? Entrega. Tenta entregar o que você tem. O máximo que você tiver. O máximo que tiver. Por quê? Porque a retificação, ela não tem custo, ela não tem uma multa. Então, a gente pode retificar posteriormente. Lógico que a gente não pode deixar. Por que eu falo isso? Se tiver errado, a própria Receita vai comunicar. E isso eu acho interessante também eu colocar. A Receita Federal, ela não se comunica com o contribuinte através de e-mail, por exemplo. Então, um tempo atrás estava existindo um grande problema, porque o pessoal recebia spam ou até vírus, né, através de e-mail, porque pensava que era são hackers tentando entrar no seu computador. E isso é um problema. Então, não. A Receita Federal, ela comunica através da carta, né, que é comum, ou através do portal ECAC, que é diretamente no site da Receita Federal. São as duas formas de comunicação da Receita. Que você entra lá com seu CPF, com sua senha gerada, e lá aparece o seu histórico. Perfeitamente. Ou pelo certificado digital, que é uma forma mais completa. Então, a gente tem que se atentar a isso. Entregou errado, a Receita Federal ela entra em comunicação e ela vai dar um prazo, né? Ela dá um prazo, se não me engano, de 30 dias, para você refazer essa informação. Se não for feita isso, você é intimado a comparecer ao local, né? Então, você faz um agendamento à Receita Federal, leva os documentos, porque às vezes pode ser um erro também informativo. Às vezes você declarou tudo certo e por algum motivo a Receita está entendendo que falta algo, por exemplo, ou está inconsistente. Aí, com os seus documentos, você comprova se aquilo é verídico ou não. Kleber, você falou aqui uma coisa que me atentou. Você falou, ele trabalhou 6 meses numa empresa, 6 meses na outra e declarou uma, não. Agora, se a empresa faliu, porque o que está ocorrendo de falência de empresas ultimamente, a gente está vendo no mercado de trabalho, aliás, milhões de desempregados. A empresa faliu, fechou as portas. Aí, como é que o cara vai conseguir arrumar o informe de rendimentos dele numa empresa que já decretou falência e sumiu do mapa? O que eu recomendo nesses casos... são duas situações. O que a gente pode tentar fazer é pegar todos os olerites e fazer de uma forma manual. Não é o indicado, mas é uma situação que você pode adiantar, né, ou até mesmo já se precaver do que vai acontecer.
uma outra situação é comparecer até um posto fiscal, perdão, da Receita Federal, uma delegacia da Receita Federal, e solicitar pessoalmente esse informativo. É muito provável que essa empresa, mesmo ela falida ou coisa do tipo, ela tenha entregue essas declarações. Se ela entregou, você já tem. Então, a própria Receita lhe fornece esse informativo. Poderia ser essa situação. Em outros casos, o que vai acabar acontecendo, né? Existe uma declaração incorreta ou não, né? Você vai ser chamado na malha fina e vai ter que comparecer presencialmente, informando que é o único documento que você tem, explicando o caso para definir o que vai ser dali para frente. Mas, geralmente, nesses casos específicos, a Receita já tem os informativos. Então, o primeiro passo é ir à Receita Federal e tentar obter esse documento. Até seguindo nessa linha, a pessoa que já está desempregada há mais de 1 ano, 2 anos, por exemplo, que tem um monte, né? Ainda tem que declarar mesmo assim? Como é que Boa. Há muito tempo atrás existiu a necessidade daquele que não tinha essa obrigação para essas normas também declarasse como não obrigado, que foi uma burocracia excessiva, tanto que a Receita Federal parou com isso. Então, novamente, os únicos com obrigação da entrega são aqueles do R$28 mil rendimentos tributáveis, um patrimônio superior a 300 mil ou rendimentos isentos acima de R$40 mil. Fora isso, se ficou desempregado em 2018 e não se enquadra nesses outros quesitos, ele não tem mais nenhuma exigência de entrega ao fisco. Nem fazer aquela declaração de isento? Não, isso não existe mais. Ainda bem, né? Porque é já é burocrático o suficiente, né? Então, vamos colocar a obrigação para aqueles que são obrigados. Os demais aí vamos chamar de isentos, né? Isentos da declaração. Ok. Esse é a Programação Nacional, que vai para um rápido intervalo e volta já.